Gênesis é o primeiro livro da Bíblia que conta sobre as origens do mundo, da humanidade, do pecado e do grande plano de Deus para nos salvar. Nesse livro também descobrimos de onde veio o povo de Israel e como Deus estabeleceu sua aliança com eles. Gênesis faz parte de um grupo de 5 livros chamados de Pentateuco, ou Torá. Esses são os primeiros 5 livros da Bíblia. Eles lançam os fundamentos para toda a Escritura. Esse livro começa contando como Deus criou tudo o que existe, inclusive a humanidade, a criação do mundo e do homem. No princípio, Deus criou todas as coisas formando o mundo com suas palavras. Ele criou tudo para ser bom. Também criou o homem e a mulher para cuidar do mundo. O mundo ficou completo em 6 dias, e no 7º, Deus descansou e declarou que tudo era bom. Deus colocou o primeiro casal, Adão e Eva, no jardim do Éden para cuidar dele. Os dois viviam felizes no jardim, em harmonia com Deus. O Criador deu uma função, um trabalho para o primeiro casal cuidar do jardim e nomear os animais da terra. Havia muitas árvores com frutos bons e eles podiam comer de qualquer uma. Mas 2 árvores eram especiais, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva tinham permissão para comer de todas as árvores ao seu redor, com a única exceção da árvore do conhecimento, pois no dia em que dela comessem, certamente morreriam. No jardim do Éden, uma serpente muito astuta, que muito depois é revelado ser o próprio Satanás, aproximou-se de Eva e começou a conversar com ela. Eva, inocente como era, seguiu a conversa com o animal sem desconfiar de nada. Afinal, estava conhecendo o mundo. A serpente então lhe fez uma pergunta muito perspicaz. Não foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Invertendo a ordem de Deus e trazendo dúvidas à mente de Eva. Ela então respondeu que a ordem divina era para que não comessem da árvore do centro do jardim e nem tocassem nele, adicionando palavras à boca de Deus. Ao passo que a serpente respondeu, certamente que não morreriam, indo claramente contra o que Deus havia ordenado. O animal ainda prometeu que ao comerem, o casal não morreria, mas se tornaria conhecedor do bem e do mal, tornaria sábio como Deus após comerem do fruto proibido primeiro a mulher e depois o homem. Seus olhos se abriram e passaram a sentir vergonha do próprio corpo ao ouvirem os passos de Deus, se aproximando. O casal se escondeu de sua presença. Deus não os confrontou com violência, mas com paciência e mansidão. Primeiro perguntou onde estavam e depois perguntou quem havia lhe seduzido Adão. Abrindo mão de sua responsabilidade, acusou sua própria parceira de tê-lo levado ao erro, enquanto Eva acusou a serpente de tê-la enganado. Dessa forma, após ouvir todos os lados, Deus emitiu uma sentença de julgamento à serpente. Ela é maldita entre todos os animais, condenada a rastejar e comer pó para sempre. A mulher terá muita dor e sofrimento durante o parto de seus filhos, além de entrar em constante conflito com o marido. Ao homem, por ter sido enganado, a terra se tornou amaldiçoada, enquanto o homem terá muita dificuldade no trabalho, trazendo comida e sustento com sofrimento. No meio da sentença, Deus também prometeu uma vingança contra a serpente, um motivo de esperança que a humanidade poderia se agarrar. Deus afirmou: porei inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. Essa promessa é chamada de proto-evangelho, pois é o prenúncio do Evangelho de Jesus Cristo e sua obra redentora. Depois dessas coisas, Adão e Eva tiveram 2 filhos chamados Caim e Abel. Caim ficou com ciúmes de Abel e o matou, tornando-se o primeiro assassino. Caim foi banido e Deus deu outro filho a Eva no lugar de Abel, chamado Sete.
Adão e Eva também tiveram vários outros filhos e filhas que começaram a povoar a terra, mas o pecado continuava a crescer no mundo. Noé era um homem justo e íntegro que andava com Deus. Foi ele a quem Deus usou para salvar a humanidade do dilúvio. O nome Noé, no original hebraico, significa descanso ou repouso. Ele construiu a arca, onde ficou com sua família e muitos animais durante o dilúvio. No tempo de Noé, a sociedade vivia em extrema corrupção e perversão. As pessoas abandonaram o Criador e viviam conforme as suas próprias vontades. Só pensavam em fazer o mal o tempo todo. Deus ficou decepcionado com tudo que viu e decidiu destruir a humanidade. Mas Noé era um homem justo que obedecia a Deus em sua geração. Por isso, Deus decidiu salvá-lo e a sua família. Quando Noé tinha cerca de 500 anos, Deus o mandou construir uma arca muito grande, porque iria trazer um dilúvio para destruir a terra. Naquele tempo, as pessoas viviam muitos anos. Noé, sua família e casais de todas as espécies de animais terrestres deveriam entrar na arca. Apenas quem estivesse na arca seria salvo. Noé fez tudo conforme Deus mandou e foi um pregador, mas apenas sua família acreditou nele. Nunca tinha chovido, e ninguém confiou na palavra de Noé nos anos em que ele construía a arca. As pessoas não se arrependeram de seus pecados, e por isso não entraram na arca. Quando Noé tinha 600 anos, o dilúvio chegou. Noé, sua esposa, seus 3 filhos e suas esposas entraram na arca, junto com todos os animais, e Deus fechou a porta. Choveu durante 40 dias, e todos que não estavam na arca morreram afogados. Depois que a chuva parou, Noé continuou dentro da arca cerca de 1 ano, enquanto a água ainda cobria a terra. O dilúvio trouxe destruição e punição sobre toda a terra, e a arca serviu como símbolo de salvação para Noé, sua família e para os animais que entraram com eles. Essas vidas foram poupadas pela graça de Deus. Quando Noé saiu da arca, ele construiu um altar e ofereceu sacrifícios a Deus. Deus fez uma aliança com Noé, prometendo nunca mais destruir a terra com um dilúvio. Ele criou o arco-íris como sinal dessa promessa. Depois do dilúvio, a família de Noé, apesar de Deus ter poupado, a natureza pecaminosa permaneceu ligada ao coração e às práticas dos homens. Logo após saírem da arca, um dos filhos de Noé desonrou o seu pai e foi amaldiçoado por isso. Noé era agricultor e depois do dilúvio ele plantou uma vinha e inventou o vinho. Noé também foi o primeiro homem que se embriagou com vinho. Bêbado, ele ficou nu dentro de sua tenda. Seu filho mais novo viu e foi contar para seus irmãos. Mas os 2 irmãos mais velhos trataram seu pai com respeito e o cobriram. Quando Noé ficou sóbrio, ele abençoou seus 2 filhos mais velhos, mas amaldiçoou o mais novo. Os descendentes de Noé se multiplicaram e povoaram a terra em Babel. Eles tentaram construir uma torre para chegar ao céu, mas Deus confundiu as línguas e não conseguiram terminar a construção. Foi assim que surgiram várias línguas diferentes. Espero que tenham gostado dessa incrível narrativa. Se você curtiu a história e quer continuar acompanhando as surpreendentes histórias bíblicas, não se esqueça de deixar seu like, comentar o que achou e, claro, se inscrever no canal para não perder as novidades. Toda semana trazemos uma nova história e uma nova oração para enriquecer ainda mais o seu dia. Fiquem ligados e até a próxima jornada